Bom dia, pessoas, bom dia. Estamos aqui para mais uma live dos nossos minutos de orações aqui na página do Jesus de Nazaré. E como eu digo, né, em alguns momentos vou olhar para cá, em outros momentos vou olhar para cá, porque nós também estamos gravando aqui no Zoom a nossa live para colocar no canal do YouTube depois. Erida Mourão, ponto terapeuta. Acho que é isso. Então, sejam bem-vindos. Eu vou compartilhar aqui com os nossos amigos queridos, se é quem for chegando e sentir de compartilhar também, pode ir aqui nos aviãozinhos, daqui a pouco eu vou compartilhar fora. E hoje o tema da nossa live vai ser o bom combate. O bom combate da nossa consciência, né? Não é o bom combate aquele que está contra a qualquer coisa, mas a favor do que é justo, a favor do que é correto, a favor de tudo que deixa as nossas consciências tranquilas. Retomar. Então vamos lá, vamos fazer nossa oração, né, inicial, agradecendo aos nossos guias e mentores, amparadores espirituais, anjos da guarda, aos nossos antepassados e ancestrais, amigos de vidas passadas que já estão em condições de vibrar, de orar por nós, de enviar luz e fortalecimento espiritual para nós. Agradecendo a todos os seres de luz que estão conosco, que nos guiam nessa jornada da vida, nesse eterno combate, do bom combate. Que assim seja. Que a gente esteja aí com as nossas águas, para que sejam colocados os remédios espirituais que nós necessitamos para o nosso corpo físico, para a nossa alma, para a nossa mente, para as nossas emoções. Que todos eles sejam acrescidos aqui, nessas águas. Que assim seja. E diante desse contexto, né, que nós estamos vivendo aí, dia a dia, nós sentimos de trazer esse tema, esse momento, né, dessa segunda metade do ano, sobretudo para nós aqui no Brasil, acaba sendo um momento onde nós vamos, em breve, naquele lugar de cidadãos, fazer as nossas escolhas por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos estados, pelo nosso país. E nada mais oportuno do que nós olharmos para esse bom combate que Paulo nos ensinou, né? Porque combater o bom combate é estar com a consciência desperta e expandida, sabendo que as nossas escolhas de hoje, elas vão nos auxiliar nesse combate da verdade, da justiça, da paz, da não violência nas nossas vidas, porque muitas vezes nós corremos o risco
de fazer como Pôncio Pilatos fez, lavar as mãos. E a gente lava as mãos nas pequenas e nas grandes coisas, porque a gente acha que não é a minha responsabilidade o que está acontecendo ao meu redor. A responsabilidade é do outro. Enquanto a gente está nesse lugar de achar que a responsabilidade é do outro, a gente não dá conta de fazer a nossa parte, porque eu só posso fazer a minha parte e aguardar que o outro faça a parte dele. E muitas vezes a gente acha, né, que quando a gente fala, ou quando Paulo trouxe combater o bom combate, ele só se referia a combater os outros, né, a lutar contra, mas é mais sobre lutar a favor daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sabe que é o correto. E pode até parecer que nós estamos contra o outro, mas não é que nós estamos contra, nós estamos a favor do que é correto, do que é justo. E Jesus, ele sempre nos mostrou de uma outra forma, sem falar explicitamente como Paulo, né, que trouxe a fala do bom combate, como ele combatia o bom combate. Porque o verdadeiro combate, ele acontece aqui, dentro de nós, todos os dias. Se não me falha a memória agora, acho que era Santo Agostinho que orientava que durante a noite a gente fizesse uma retrospectiva de como foi o nosso dia, né? O que eu fiz que eu faria novamente, o que eu fiz que eu não faria mais, o que eu poderia fazer diferente. E combater o bom combate é olhar aqui para dentro de mim e ver onde ainda existe indiferença, onde ainda existe orgulho, omissão, violência, violência naquilo que eu penso, violência naquilo que eu verbalizo, violência na forma como eu ajo com o outro. A falta de compaixão, combater o bom combate, começa aqui dentro de mim. Quando eu me permito olhar para mim e enxergar aquelas sombras que eu ainda tenho. Sombras que não são contribuição para mim, não são contribuição para os meus familiares, não são contribuição para a comunidade onde eu estou inserida. Jesus, ele nunca combateu pessoas, ele combateu hipocrisia, ele combateu injustiças, ele combateu a dureza do coração, a falta de misericórdia. Era sobre isso quando ele fazia cada movimento e nos mostrava o quanto nós também deveríamos combater o bom combate. Quando Pôncio Pilatos, né, lavou as mãos, quando as pessoas levaram para ele as questões sobre querer crucificar Jesus, e mesmo ele não acreditando que Jesus merecia passar por aquilo ali, ou que era o caso, ele simplesmente lavou as mãos e disse: se é isso que o povo quer, é isso que será. Nesse momento, a gente não combate o bom combate, mas a gente se endivida com a misericórdia divina, com as leis universais. E talvez alguém esteja pensando assim: ah, essa história de Pôncio Pilatos está muito lá atrás. Hoje a gente não faz mais isso, a gente não lavaria as mãos, né, diante de Jesus. Mas quantas escolhas a gente pode fazer, porque a gente tem consciência que seriam certas e a gente não faz. Porque talvez alguém não fosse entender se eu fizesse a escolha diferente do que a minha família quer,
do que a minha família espera. Ah, mas se eu escolher dar uma oportunidade a fulano, fulano não tem chance. E aí eu trago para esse nosso cenário, tá? Estadual, nosso país. Fulano é a pessoa maravilhosa. Seria a pessoa perfeita para nos orientar, para representar-nos enquanto Estado, enquanto país, mas não tem chance. Então, eu vou para quem eu acho que tem chance. Isso é lavar as mãos, como Pilatos. Isso não é combater o bom combate. Porque a gente está deixando de ouvir o nosso coração e a nossa consciência, fazer aquilo que é certo para permitir que se expanda aquilo que não é. E todos vamos pagar o preço, de uma forma ou de outra. Porque a nossa consciência, ela não vai estar em paz, ela não vai estar tranquila. E talvez a gente se pergunte, né, agora, diante de tantas coisas da nossa vida, quantas vezes nós lavamos as mãos? Quantas vezes no dia, muitas vezes, nós lavamos as mãos? E nós lavamos as mãos, meus irmãos, e deixamos de combater o bom combate todas as vezes que a gente não é fiel àquilo que o nosso coração sente, aquilo que a nossa consciência aponta. Cada vez que a gente precisa ajudar a nós mesmos, e nós não fazemos. Cada vez que nós sabemos que nós precisamos ajudar o outro e nós não fazemos. A gente ouviu muitas vezes, né? Aquela fala assim: em briga de marido e mulher, não se põe a colher. E graças a Deus que as coisas vêm mudando, porque a violência doméstica, o feminicídio está imenso, sobretudo aqui no nosso país. Mas hoje as pessoas têm coragem de combater o bom combate. Hoje elas começam a entender que sim, é minha responsabilidade fazer algo para ajudar alguém que está passando por isso, e legalmente é meu dever. Eu não posso lavar as mãos e fazer de conta que é na casa do outro e não me diz respeito, quando uma fala que eu faço pode salvar uma vida. Isso é combater o bom combate. Isso é fazer o que é certo. Porque Jesus também disse: o escândalo é necessário, mas ai por quem venha o escândalo. E quando nós escolhemos silenciar por omissão, por conveniência, porque nós achamos que o problema não é nosso, porque nós não entendemos que é nosso dever fazer isso. Nós simplesmente estamos lavando as mãos. E mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar, porque ela sempre chega. Porque quando lá atrás, na passagem do bom samaritano, 3 homens encontraram alguém ferido. Um passou e nem olhou, o outro atravessou para não passar nem perto, mas um parou e foi acolher, não foi brigar ou procurar ou se vingar de quem tinha feito aquilo, mas não foi indiferente. Foi combater o bom combate, acolhendo aquele caído ali, levando para instalar, deixando para que as suas feridas fossem curadas.
O bom samaritano, ele fez o combate. Ele fez o bom combate. E na passagem da mulher adúltera, quando Jesus vem e diz: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus ali não estava condenando ninguém. Ele simplesmente estava nos ensinando a combater o bom combate. Porque através daquela fala, ele trabalha o despertar das consciências. O combate ali nunca foi contra a mulher adúltera, mas foi a favor do despertar das consciências adormecidas da multidão, que acreditava que cabia a ela condenar, apedrejar aquela mulher. E talvez um dos maiores combates de Jesus aqui dentro, né, foi quando ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, que seja feita a tua vontade. Ele não estava contra os seus acusadores, ele não estava querendo retribuir o mal com o mal, mas simplesmente auxiliar, combatendo as injúrias, aquela atrocidade que estava sendo feita com ele. Porque Paulo disse: combati o bom combate. Ele não estava dizendo, agora eu derrotei meus inimigos, eu venci a eles, não. Ele disse, permaneci fiel. E isso muda tudo. E Paulo permaneceu fiel, sobretudo, a quem? A consciência dele de que o certo era fazer daquela forma, não mais como ele vinha fazendo antes. E quantas coisas que nós fizemos antes, até aqui, que hoje não cabe mais na nossa vida, não faz mais sentido. E eu falo por mim, há uns anos atrás, eu era completamente alheia às questões políticas. Porque eu não queria ouvir, porque eu cresci ouvindo todas aquelas falas, né, que a maioria de nós ouviu, que não tem pessoas boas, que só tem pessoas que usurpam o que são das outras, que é só para, enfim, e eu vivia nesse lugar. Até que quando eu comecei a expandir a minha consciência e perceber que eu estava mais nesse lugar de lavar as mãos e deixar a responsabilidade para os outros, do que eu fazer a minha parte, eu comecei a ver com olhos diferentes. E fui buscar como que eu poderia ser mais contribuição para aquilo que eu não estava satisfeita na minha vida, no meu estado, na minha cidade, no meu país. E como eu poderia ser também um instrumento no despertar de outras pessoas, sendo, sobretudo, fiel também nesse momento, porque nós não somos seres divididos. Ah, eu só sou espiritual ou eu só sou físico. Não, é tudo. Eu sou espiritual, eu sou energético, eu sou físico, eu sou mental, eu sou emocional. Não tem como a Eridan ela ser uma terapeuta comprometida, vou dizer comprometida, uma mãe que também é dedicada, amorosa, uma amiga que também é dedicada, amorosa, uma esposa, mas uma cidadã negligente, que não faz a sua parte de combater o bom combate.
algo está errado, algo está faltando, e nós precisamos nos apropriar disso, desse lugar onde o que Jesus espera de nós é que nós sejamos as melhores pessoas, não melhores do que os outros, mas melhores do que nós mesmos a cada dia. E que nós façamos os nossos movimentos de combater o bom combate onde quer que nós estejamos, com quem nós estejamos. E não só nesse lugar ou nesse daqui a gente não fala para não desagradar. Então, a gente vai ter que fazer essa escolha de se omitir, mas de lá na frente, ou às vezes nem é tão lá na frente, né? Precisar responder por isso, né? Combater o bom combate não é sobre excluir ninguém, não é sobre condenar ninguém, mas é sobre exaltar o que é certo, o que está em ressonância com aquilo que nós queremos para nós, para a nossa vida, para a vida do outro. Então, esse convite que eu trago aqui para nós é esse despertar da nossa consciência, de uma consciência individual, de uma consciência familiar, de uma consciência espiritual, para que a gente possa viver o bom combate, combatendo o bom combate em tudo, em todos os momentos da nossa vida. Falei muito, né? Se quiser deixar algo aqui, bom dia, gratidão pela presença, pela escuta. Aqueles que vão vir só depois, deixem aqui nos comentários, ou aqui no YouTube também, as considerações de vocês. São todas bem-vindas, acolhidas, porque hoje, para nós aqui, eu quero deixar uma reflexão. Combater o bom combate não é sobre convencer ninguém. Talvez seja só a gente permanecer de forma mais consciente no mundo. Talvez seja a gente continuar acreditando que nem tudo está perdido, mas que depende de mim, das minhas escolhas, do quanto eu combato o bom combate ou do quanto eu lavo as mãos. Que a gente continue sempre fazendo o nosso trabalho de formiguinha. Mesmo que ninguém aqui no mundo físico esteja vendo, mas que quando a gente deite à noite, a gente esteja de consciência tranquila, porque a gente fez a nossa parte. Não para agradar o outro, não para se beneficiar de algo que não é lícito, quando não deveria ser assim, mas porque a gente fez aquilo que a gente sentiu no coração que era o correto. Continuar fazendo, ainda que ninguém nem nunca reconheça, nem agradeça, porque não é sobre o outro, mas é sobre nós mesmos. Então, hoje eu quero convidar aqui para a gente já ir se encaminhando para o finalzinho da nossa live, para fazer um breve exercíciozinho de colocar a mão aqui na mente, no nosso terceiro olho, no nosso coração. Inspirar e expirar, lenta, profunda e suavemente, sentindo atrás de nós os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós e toda a nossa ancestralidade.
inspirando e expirando, agradecendo essa presença, essa força deles que chega até nós, pedindo também as bênçãos de Deus, dos nossos anjos guardiões, a fim de despertar as nossas consciências adormecidas, nos conectando consciência e coração para cada uma das nossas escolhas na vida, para que nós possamos ser esses guerreiros da luz que se comprometem a seguir combatendo o bom combate, transformando a nós mesmos, como disse Chico, aos outros dou o direito de ser quem são, mas a mim dou o dever de ser melhor a cada dia. Que nós não lavemos as nossas mãos diante daquilo que nos cabe resolver e escolher. Que não endureçamos os nossos corações, perdendo a esperança, a fé em Deus, a confiança, e que, sobretudo, tenhamos a sabedoria para seguir combatendo o bom combate, para seguir aquilo que nos cabe seguir, para confiar naquilo que não está no nosso poder mudar, mas que nós possamos ser agentes da transformação da nossa cidade, dos nossos estados, do nosso país, da nossa humanidade, começando por nós, por nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações. E assim seja. Gratidão pela presença, pela escuta amorosa. Nos vemos às 10h08 na minha página do Instagram, eridamourão.terapeuta, para quem vem. E para quem não pode vir, nós nos vemos aqui na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, na página do Jesus de Nazaré. Gratidão. Eu vejo vocês. Até lá. Gratidão.